Senador, como é que o senhor está vendo esse momento de votação no Senado da admissibilidade do impeachment neste momento? Olha, eu acho que é uma simples continuidade do que ocorreu na Câmara. Está se usando talvez um dos mais importantes artigos da Constituição, que está lá, existe impeachment na Constituição, que é comparável a estado de sítio e guerra. Para se tirar uma presidenta que acabou de ser eleita há um ano e pouco atrás, por 54 milhões de brasileiros e de brasileiras, para pôr indiretamente um presidente que não tem voto, Michel Temer, tendo como vice Eduardo Cunha. Lá na Câmara foi aquele espetáculo terrível que nós vivemos. E aqui no Senado é um jogo de carta marcada. O relatório é feito pelo PSDB. E eu acho que o país, em vez de buscar uma saída para a crise, está agravando essa crise. Existe a possibilidade de se chamar mesmo eleições diretas, caso o impeachment passe nesse momento no Senado? Olha, estão cometendo uma ação, um atentado contra a Constituição, forçando a mão no impeachment sem crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma. Isso não tem outro nome que é golpe. Diante de um fato consumado, onde está se usando um instrumento que é próprio do parlamentarismo. No parlamentarismo, quando o governo está mal avaliado, você aprova o voto de desconfiança e tira o governo. Mas no presidencialismo nosso, a soberania do voto não pode ser tirada por deputados que estão dentro dos esquemas de corrupção e que resolveram agora combater a presidenta Dilma. A saída para um país dividido como está o nosso, que pode ainda ter mais conflito com a consumação do golpe, seria chamar a eleição para preservar a soberania do voto e a gente tentar pacificar o país. Mas eu acho que isso dependeria também de um gesto da presidenta e de um grande entendimento nacional. Mas não tenho dúvida, efetivado esse golpe só vai nos restar para realmente trazer de volta princípios fundamentais da democracia, que é a soberania do voto, propor eleições diretas, porque não dá para aceitar um governo absolutamente ilegítimo, como esse que está sendo montado pelo Michel Temer e pelo Eduardo Cunha. No caso de um eventual governo Temer-Cunha, o que aconteceria com as políticas sociais? Olha, isso aqui talvez seja a maior preocupação. Eu não entendo como é que uma elite brasileira é tão perversa. Porque aqueles que mais se beneficiaram durante o governo do presidente Lula e durante o governo da presidenta Dilma são os que transpiram ódio contra o PT e contra o governo. Isso não exime os erros do PT, isso não exime os erros do governo, que não foram poucos. Mas, sinceramente, a gente está tirando um grupo que sempre teve compromisso com políticas sociais, que mudou o Brasil para melhor, mudou a pirâmide social do Brasil, que eram poucos lá em cima e a grande massa aqui embaixo, para ter uma classe média, né? E esse descontentamento também dessa classe média, que é compreensível, só não pode culminar num golpe parlamentar, como nós estamos vendo no nosso Brasil. E isso compromete essa turma que negociou esse golpe. Eles estão tomando de assalto um governo e certamente eles não têm os compromissos que esse governo que está por sair tem com a área social especificamente. A área social, não só o futuro, as melhorias estão em risco, como tudo que nós conquistamos nos últimos anos também corre risco nesse momento. E em relação às mulheres, senador, o fato de a gente ter assistido na Câmara tanto desrespeito à presidenta Dilma explicitou esse machismo e legitimou esse machismo? O que pode acontecer com as mulheres? Olha, eu acho que foi tão bonito quando o presidente Lula, independente das preferências, falou: olha, o Brasil está maduro, tem uma democracia, estamos no século XXI, vamos oferecer uma candidatura de uma mulher que trabalhou, que conhece a administração pública, e ela ganhou no primeiro mandato, ganhou um segundo, foi reeleita, e não conseguiu sequer começar o segundo mandato, por erros do nosso governo, até da presidenta, mas também por essa ação de boicote, esse complô que nós temos de vários setores da sociedade contra ela. E agora nós estamos vivendo um processo antipedagógico. Esse processo está cheio de preconceito, de intolerância, de alguns que não querem saber de igualdade de gênero, que não querem saber de respeitar, e o Brasil dá um exemplo no mundo, de que nós sim podemos ser governados por homens e mulheres. O primeiro mandato da presidenta Dilma não foi ruim. Foi elogiado, inclusive, pelos seus algozes de agora. Mas agora tem uma crise internacional, afetou o Brasil.
Houveram erros do PT e da presidenta, é verdade, mas isso não é motivo para se ter um golpe como esse, que deixa um péssimo exemplo. Ele vem também carregado de preconceito contra a presença da mulher na vida pública, na política brasileira. O Brasil é um dos países que menos tem mulheres na atividade política. Isso é ruim para o Brasil. O Brasil só vai ficar melhor quando nós tivermos homens e mulheres participando da igualdade de condição, dividindo responsabilidade das tarefas de levar esse país para frente.